Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história nos leva para o ano de 895 d.C., numa ilha fria e isolada do Atlântico Norte, onde o jovem príncipe Amleth vive sob a sombra de um mundo brutal, regido por honra, sangue e deuses que parecem sempre estar observando. O pai dele, o rei Aurvandil, é um guerreiro temido, conhecido como War Raven, mas quando retorna para casa no início do filme, ele não parece invencível. Está ferido, cansado, marcado pelas batalhas. E é nesse momento que percebemos que algo está para mudar. Aurvandil sabe que seu tempo pode estar chegando ao fim. Ele olha para o filho não apenas como uma criança, mas como o futuro do reino. Existe uma urgência silenciosa ali. Ele precisa preparar Amleth para algo maior do que ele mesmo. É então que pai e filho participam de um ritual conduzido por Heimir, o bobo da corte, que na verdade funciona quase como um xamã, um guardião de tradições antigas. A cena é intensa, quase desconfortável. Eles uivam como lobos, rastejam como animais, entram em um estado quase primitivo. Não é só um ritual simbólico, é como se o menino estivesse sendo arrancado da infância à força e jogado na realidade crua da vida viking. Ali, Amleth aprende que ser rei significa estar pronto para morrer e para matar. Durante esse momento quase místico, o pai faz o filho prometer algo que ecoa como um aviso sombrio. Se ele cair, Amleth deve vingá-lo. Não é apresentado como uma opção, é um dever. É como se o destino estivesse sendo escrito ali, naquela caverna escura, entre suor, terra e respirações pesadas. O menino aceita, e naquele instante, mesmo sem saber, sua vida deixa de pertencer a ele. A relação com a mãe, a rainha Gudrun, também carrega um ar misterioso. Existe carinho, mas há algo contido nela, algo que o filme ainda não revela completamente nessa primeira parte. A forma como ela olha para o filho e para o marido sugere que existem tensões escondidas sob a superfície. O ambiente do palácio não é caloroso, é frio como o vento que sopra lá fora. Tudo parece belo e ameaçador ao mesmo tempo. E então vem a ruptura, a traição. O tio Fionir, irmão do rei, lidera um ataque repentino. Não há tempo para preparação, não há duelo honrado anunciado. É uma emboscada brutal. O som das espadas, dos gritos, do fogo consumindo a madeira transforma o que antes era um reino em segurança numa cena de pesadelo. Amleth vê o pai ser morto diante de seus olhos. Não é uma morte heróica em campo de batalha. É rápida, cruel e definitiva. A infância dele acaba naquele segundo. Ele também vê a mãe ser levada por Fionir, que toma o trono à força. O olhar do menino muda. O medo vira algo mais denso, mais profundo. Ele foge por pouco, escapando num barco enquanto os homens de Fionir tentam capturá-lo. A imagem dele sozinho no mar é poderosa. Pequeno, indefeso, mas já carregando dentro de si uma promessa que pesa mais do que qualquer espada. Ele começa a repetir como um mantra. Vai vingar o pai, vai salvar a mãe, vai matar o tio. Agora ele vive entre vikings que atacam vilarejos na Europa Oriental. As cenas são cruas, intensas, quase sufocantes. Não tem glamour. O filme faz questão de mostrar a violência como ela é. Rápida, brutal, animalesca. Amleth luta como se já não fosse totalmente humano. Ele grita, rosna, avança sem medo da morte. Parece que a promessa que ele carrega o transformou em algo mais próximo de um lobo do que de um homem. E isso não é só metáfora. O simbolismo animal acompanha ele o tempo todo. Mas no meio dessa brutalidade toda, surge algo que reacende o propósito original. Durante uma invasão, ele encontra uma vidente, uma espécie de sacerdotisa ligada às forças espirituais daquele mundo. Ela o reconhece, não pelo nome, mas pelo destino. Fala do pai, fala do tio, fala da mãe que ainda vive. É como se o passado voltasse com tudo, atravessando o presente. Até então, Amleth parecia ter se tornado apenas mais um saqueador sanguinário. Mas ali, o juramento volta a queimar com força total. Ele descobre que Fionir não é mais um grande rei. O tio perdeu o trono e vive como fazendeiro na Islândia. Essa informação muda tudo.
A vingança deixa de ser uma guerra contra um império e se torna algo mais íntimo, mais direto. Amleth decide que vai até lá, mas ele não vai como príncipe, ele escolhe se infiltrar como escravo. Essa decisão mostra algo interessante, ele não é apenas força bruta. Existe estratégia, paciência. Ele quer entrar no coração da vida de Fjölnir antes de destruir tudo. Durante a viagem de navio para a Islândia, surge Olga, uma escrava eslava que também foi capturada. Diferente dos outros personagens até então, ela traz uma energia diferente para a narrativa. Há inteligência nela, há espiritualidade, há uma conexão com forças invisíveis. Ela não é apenas uma vítima. Ela observa Amleth como se enxergasse algo além do guerreiro selvagem. E aos poucos, entre olhares e conversas discretas, começa a surgir uma ligação entre eles. Quando chegam à fazenda de Fjölnir, o clima muda completamente. Não há exércitos, não há tronos dourados. O grande traidor agora vive numa realidade dura, trabalhando a terra, tentando manter algum tipo de poder em escala menor. Mas a tensão é constante. Amleth está ali, todos os dias, vendo o homem que matou seu pai, trabalhando sobre as ordens dele, respirando o mesmo ar. A proximidade torna tudo mais sufocante. Ele também reencontra a mãe, e esse reencontro não é explosivo de imediato. Existe um silêncio pesado entre eles. A rainha que ele idealizou durante anos não é exatamente a figura frágil que ele imaginava estar esperando o resgate. Há algo no olhar dela que não combina com a imagem que ele construiu na própria cabeça durante toda a vida. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começam a ocorrer na fazenda. Ataques misteriosos, mortes noturnas, medo espalhado entre os homens de Fjölnir. Amleth começa a agir nas sombras, alimentando o terror. Ele quer que o tio sinta medo antes de morrer. Quer que ele perceba que o passado voltou. Depois de agir nas sombras, espalhar medo e começar a desmontar a segurança de Fjölnir por dentro, Amleth finalmente confronta a mãe. E é nesse momento que a história dá uma virada brutal. A imagem que ele carregou por anos, da mãe como vítima, como alguém esperando ser salva, desmorona. Gudrun revela que nunca foi apenas uma prisioneira. Ela expõe ressentimentos antigos, revela que o casamento com Aurvandil não era o conto heróico que Amleth acreditava. A verdade atinge ele como uma lâmina. A vingança que parecia tão pura começa a se contaminar com dúvidas. Esse confronto muda completamente o peso emocional da história. Pela primeira vez, Amleth não está apenas lutando contra um traidor, ele está lutando contra a própria narrativa que construiu para sobreviver. O pai não era perfeito, a mãe não era a donzela indefesa. O mundo não é tão simples quanto honra versus traição, mas mesmo assim, o juramento continua ali, queimando dentro dele. Enquanto isso, a relação com Olga ganha força. Ela não representa vingança, ela representa futuro. Quando ele descobre que ela está grávida, a história oferece uma alternativa real: quebrar o ciclo, fugir, viver, construir algo diferente do que foi imposto a ele desde criança. É um momento decisivo. Pela primeira vez, Amleth tem algo que não está ligado ao passado, mas ao amanhã. E mesmo assim, ele escolhe voltar. Ele acredita que se não matar Fjölnir, o tio vai persegui-lo para sempre e colocar em risco seus filhos. Para ele, o único jeito de proteger o futuro é terminar o passado. Essa decisão define quem ele é até o último segundo. Não importa as revelações, não importa o amor, não importa a chance de uma vida nova. O juramento ainda fala mais alto. O confronto final acontece num cenário quase apocalíptico, no topo de um vulcão em erupção. Não é apenas uma luta física, é simbólica. Dois homens nus, cobertos de sangue, lutando cercados por fogo e lava. Parece uma cena saída diretamente de uma lenda nórdica. Não há exércitos, não há espectadores, apenas destino contra destino. A luta é brutal, direta, sem truques. Amleth finalmente enfrenta Fjölnir como homem, não mais como menino traumatizado. E quando a batalha termina, ambos estão mortalmente feridos. É uma vitória que custa tudo. Ele cumpre o juramento,
mas paga com a própria vida. A história nos leva para o ano de 895 d.C., numa ilha fria e isolada do Atlântico Norte, onde o jovem príncipe Amleth vive sob a sombra de um mundo brutal, regido por honra, sangue e deuses que parecem sempre estar observando. O pai dele, o rei Aurvandil, é um guerreiro temido, conhecido como War Raven, mas quando retorna para casa no início do filme, ele não parece invencível. Está ferido, cansado, marcado pelas batalhas. E é nesse momento que percebemos que algo está para mudar. Aurvandil sabe que seu tempo pode estar chegando ao fim. Ele olha para o filho não apenas como uma criança, mas como o futuro do reino. Existe uma urgência silenciosa ali. Ele precisa preparar Amleth para algo maior do que ele mesmo. É então que pai e filho participam de um ritual conduzido por Heimir, o bobo da corte, que na verdade funciona quase como um xamã, um guardião de tradições antigas. A cena é intensa, quase desconfortável. Eles uivam como lobos, rastejam como animais, entram em um estado quase primitivo. Não é só um ritual simbólico, é como se o menino estivesse sendo arrancado da infância à força e jogado na realidade crua da vida viking. Ali, Amleth aprende que ser rei significa estar pronto para morrer e para matar. Durante esse momento quase místico, o pai faz o filho prometer algo que ecoa como um aviso sombrio. Se ele cair, Amleth deve vingá-lo. Não é apresentado como uma opção, é um dever. É como se o destino estivesse sendo escrito ali, naquela caverna escura, entre suor, terra e respirações pesadas. O menino aceita, e naquele instante, mesmo sem saber, sua vida deixa de pertencer a ele. A relação com a mãe, a rainha Gudrun, também carrega um ar misterioso. Existe carinho, mas há algo contido nela, algo que o filme ainda não revela completamente nessa primeira parte. A forma como ela olha para o filho e para o marido sugere que existem tensões escondidas sob a superfície. O ambiente do palácio não é caloroso, é frio como o vento que sopra lá fora. Tudo parece belo e ameaçador ao mesmo tempo. E então vem a ruptura, a traição. O tio Fionir, irmão do rei, lidera um ataque repentino. Não há tempo para preparação, não há duelo honrado anunciado, é uma emboscada brutal. O som das espadas, dos gritos, do fogo consumindo a madeira transforma o que antes era um reino em segurança numa cena de pesadelo. Amleth vê o pai ser morto diante de seus olhos. Não é uma morte heróica em campo de batalha. É rápida, cruel e definitiva. A infância dele acaba naquele segundo. Ele também vê a mãe ser levada por Fionir, que toma o trono à força. O olhar do menino muda. O medo vira algo mais denso, mais profundo. Ele foge por pouco, escapando num barco enquanto os homens de Fionir tentam capturá-lo. A imagem dele sozinho no mar é poderosa. Pequeno, indefeso, mas já carregando dentro de si uma promessa que pesa mais do que qualquer espada. Ele começa a repetir como um mantra. Vai vingar o pai, vai salvar a mãe, vai matar o tio. Agora ele vive entre vikings que atacam vilarejos na Europa Oriental. As cenas são cruas, intensas, quase sufocantes. Não tem glamour. O filme faz questão de mostrar a violência como ela é. Rápida, brutal, animalesca. Amleth luta como se já não fosse totalmente humano. Ele grita, rosna, avança sem medo da morte. Parece que a promessa que ele carrega o transformou em algo mais próximo de um lobo do que de um homem. E isso não é só metáfora. O simbolismo animal acompanha ele o tempo todo. Mas no meio dessa brutalidade toda, surge algo que reacende o propósito original. Durante uma invasão, ele encontra uma vidente, uma espécie de sacerdotisa ligada às forças espirituais daquele mundo. Ela o reconhece, não pelo nome, mas pelo destino. Fala do pai, fala do tio, fala da mãe que ainda vive. É como se o passado voltasse com tudo, atravessando o presente. Até então, Amleth parecia ter se tornado apenas mais um saqueador sanguinário. Mas ali, o juramento volta a queimar com força total. Ele descobre que Fionir não é mais um grande rei. O tio perdeu o trono e vive como fazendeiro na Islândia. Essa informação muda tudo. A vingança deixa de ser uma guerra contra um império e se torna algo mais íntimo, mais direto. Amleth decide que vai até lá, mas ele não vai como príncipe. Ele escolhe se infiltrar como escravo.
Essa decisão mostra algo interessante. Ele não é apenas força bruta. Existe estratégia, paciência. Ele quer entrar no coração da vida de Fjölnir antes de destruir tudo. Durante a viagem de navio para a Islândia, surge Olga, uma escrava eslava que também foi capturada. Diferente dos outros personagens até então, ela traz uma energia diferente para a narrativa. Há inteligência nela, há espiritualidade, há uma conexão com forças invisíveis. Ela não é apenas uma vítima. Ela observa Amleth como se enxergasse algo além do guerreiro selvagem. E aos poucos, entre olhares e conversas discretas, começa a surgir uma ligação entre eles. Quando chegam à fazenda de Fjölnir, o clima muda completamente. Não há exércitos, não há tronos dourados. O grande traidor agora vive numa realidade dura, trabalhando a terra, tentando manter algum tipo de poder em escala menor. Mas a tensão é constante. Amleth está ali, todos os dias, vendo o homem que matou seu pai, trabalhando sobre as ordens dele, respirando o mesmo ar. A proximidade torna tudo mais sufocante. Ele também reencontra a mãe, e esse reencontro não é explosivo de imediato. Existe um silêncio pesado entre eles. A rainha que ele idealizou durante anos não é exatamente a figura frágil que ele imaginava estar esperando o resgate. Há algo no olhar dela que não combina com a imagem que ele construiu na própria cabeça durante toda a vida. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começam a ocorrer na fazenda. Ataques misteriosos, mortes noturnas, medo espalhado entre os homens de Fjölnir. Amleth começa a agir nas sombras, alimentando o terror. Ele quer que o tio sinta medo antes de morrer. Quer que ele perceba que o passado voltou. Depois de agir nas sombras, espalhar medo e começar a desmontar a segurança de Fjölnir por dentro, Amleth finalmente confronta a mãe. E é nesse momento que a história dá uma virada brutal. A imagem que ele carregou por anos, da mãe como vítima, como alguém esperando ser salva, desmorona. Gudrun revela que nunca foi apenas uma prisioneira. Ela expõe ressentimentos antigos, revela que o casamento com Aurvandil não era o conto heróico que Amleth acreditava. A verdade atinge ele como uma lâmina. A vingança que parecia tão pura começa a se contaminar com dúvidas. Esse confronto muda completamente o peso emocional da história. Pela primeira vez, Amleth não está apenas lutando contra um traidor. Ele está lutando contra a própria narrativa que construiu para sobreviver. O pai não era perfeito. A mãe não era a donzela indefesa. O mundo não é tão simples quanto honra versus traição. Mas mesmo assim, o juramento continua ali, queimando dentro dele. Enquanto isso, a relação com Olga ganha força. Ela não representa vingança, ela representa futuro. Quando ele descobre que ela está grávida, a história oferece uma alternativa real: quebrar o ciclo, fugir, viver, construir algo diferente do que foi imposto a ele desde criança. É um momento decisivo. Pela primeira vez, Amleth tem algo que não está ligado ao passado, mas ao amanhã. E mesmo assim, ele escolhe voltar. Ele acredita que se não matar Fjölnir, o tio vai persegui-lo para sempre e colocar em risco seus filhos. Para ele, o único jeito de proteger o futuro é terminar o passado. Essa decisão define quem ele é até o último segundo. Não importa as revelações, não importa o amor, não importa a chance de uma vida nova. O juramento ainda fala mais alto. O confronto final acontece num cenário quase apocalíptico, no topo de um vulcão em erupção. Não é apenas uma luta física, é simbólica. Dois homens nus, cobertos de sangue, lutando cercados por fogo e lava. Parece uma cena saída diretamente de uma lenda nórdica. Não há exércitos, não há espectadores, apenas destino contra destino. A luta é brutal, direta, sem truques. Amleth finalmente enfrenta Fjölnir como homem, não mais como menino traumatizado. E quando a batalha termina, ambos estão mortalmente feridos. É uma vitória que custa tudo. Ele cumpre o juramento, mas paga com a própria vida. A história nos leva para o ano de 895 d.C., numa ilha fria e isolada do Atlântico Norte, onde o jovem príncipe Amleth
vive sob a sombra de um mundo brutal, regido por honra, sangue e deuses que parecem sempre estar observando. O pai dele, o rei Aurvandil, é um guerreiro temido, conhecido como War Raven, mas quando retorna para casa no início do filme, ele não parece invencível. Está ferido, cansado, marcado pelas batalhas. E é nesse momento que percebemos que algo está para mudar. Aurvandil sabe que seu tempo pode estar chegando ao fim. Ele olha para o filho não apenas como uma criança, mas como o futuro do reino. Existe uma urgência silenciosa ali. Ele precisa preparar Amleth para algo maior do que ele mesmo. É então que pai e filho participam de um ritual conduzido por Heimir, o bobo da corte, que na verdade funciona quase como um xamã, um guardião de tradições antigas. A cena é intensa, quase desconfortável. Eles uivam como lobos, rastejam como animais, entram em um estado quase primitivo. Não é só um ritual simbólico, é como se o menino estivesse sendo arrancado da infância à força e jogado na realidade crua da vida viking. Ali, Amleth aprende que ser rei significa estar pronto para morrer e para matar. Durante esse momento quase místico, o pai faz o filho prometer algo que ecoa como um aviso sombrio. Se ele cair, Amleth deve vingá-lo. Não é apresentado como uma opção, é um dever. É como se o destino estivesse sendo escrito ali, naquela caverna escura, entre suor, terra e respirações pesadas. O menino aceita, e naquele instante, mesmo sem saber, sua vida deixa de pertencer a ele. A relação com a mãe, a rainha Gudrun, também carrega um ar misterioso. Existe carinho, mas há algo contido nela, algo que o filme ainda não revela completamente nessa primeira parte. A forma como ela olha para o filho e para o marido sugere que existem tensões escondidas sob a superfície. O ambiente do palácio não é caloroso, é frio como o vento que sopra lá fora. Tudo parece belo e ameaçador ao mesmo tempo. E então vem a ruptura, a traição. O tio Fionir, irmão do rei, lidera um ataque repentino. Não há tempo para preparação, não há duelo honrado anunciado. É uma emboscada brutal. O som das espadas, dos gritos, do fogo consumindo a madeira transforma o que antes era um reino em segurança numa cena de pesadelo. Amleth vê o pai ser morto diante de seus olhos. Não é uma morte heróica em campo de batalha. É rápida, cruel e definitiva. A infância dele acaba naquele segundo. Ele também vê a mãe ser levada por Fionir, que toma o trono à força. O olhar do menino muda. O medo vira algo mais denso, mais profundo. Ele foge por pouco, escapando num barco enquanto os homens de Fionir tentam capturá-lo. A imagem dele sozinho no mar é poderosa. Pequeno, indefeso, mas já carregando dentro de si uma promessa que pesa mais do que qualquer espada. Ele começa a repetir como um mantra. Vai vingar o pai, vai salvar a mãe, vai matar o tio. Agora ele vive entre vikings que atacam vilarejos na Europa Oriental. As cenas são cruas, intensas, quase sufocantes. Não tem glamour. O filme faz questão de mostrar a violência como ela é. Rápida, brutal, animalesca. Amleth luta como se já não fosse totalmente humano. Ele grita, rosna, avança sem medo da morte. Parece que a promessa que ele carrega o transformou em algo mais próximo de um lobo do que de um homem. E isso não é só metáfora. O simbolismo animal acompanha ele o tempo todo. Mas no meio dessa brutalidade toda, surge algo que reacende o propósito original. Durante uma invasão, ele encontra uma vidente, uma espécie de sacerdotisa ligada às forças espirituais daquele mundo. Ela o reconhece, não pelo nome, mas pelo destino. Fala do pai, fala do tio, fala da mãe que ainda vive. É como se o passado voltasse com tudo, atravessando o presente. Até então, Amleth parecia ter se tornado apenas mais um saqueador sanguinário. Mas ali, o juramento volta a queimar com força total. Ele descobre que Fionir não é mais um grande rei. O tio perdeu o trono e vive como fazendeiro na Islândia. Essa informação muda tudo. A vingança deixa de ser uma guerra contra um império e se torna algo mais íntimo, mais direto. Amleth decide que vai até lá, mas ele não vai como príncipe. Ele escolhe se infiltrar como escravo. Essa decisão mostra algo interessante. Ele não é apenas força bruta. Existe estratégia, paciência.
Ele quer entrar no coração da vida de Fjölnir antes de destruir tudo. Durante a viagem de navio para a Islândia, surge Olga, uma escrava eslava que também foi capturada. Diferente dos outros personagens até então, ela traz uma energia diferente para a narrativa. Há inteligência nela, há espiritualidade, há uma conexão com forças invisíveis. Ela não é apenas uma vítima. Ela observa Amleth como se enxergasse algo além do guerreiro selvagem. E aos poucos, entre olhares e conversas discretas, começa a surgir uma ligação entre eles. Quando chegam à fazenda de Fjölnir, o clima muda completamente. Não há exércitos, não há tronos dourados. O grande traidor agora vive numa realidade dura, trabalhando a terra, tentando manter algum tipo de poder em escala menor. Mas a tensão é constante. Amleth está ali, todos os dias, vendo o homem que matou seu pai, trabalhando sobre as ordens dele, respirando o mesmo ar. A proximidade torna tudo mais sufocante. Ele também reencontra a mãe, e esse reencontro não é explosivo de imediato. Existe um silêncio pesado entre eles. A rainha que ele idealizou durante anos não é exatamente a figura frágil que ele imaginava estar esperando o resgate. Há algo no olhar dela que não combina com a imagem que ele construiu na própria cabeça durante toda a vida. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começam a ocorrer na fazenda. Ataques misteriosos, mortes noturnas, medo espalhado entre os homens de Fjölnir. Amleth começa a agir nas sombras, alimentando o terror. Ele quer que o tio sinta medo antes de morrer. Quer que ele perceba que o passado voltou. Depois de agir nas sombras, espalhar medo e começar a desmontar a segurança de Fjölnir por dentro, Amleth finalmente confronta a mãe. E é nesse momento que a história dá uma virada brutal. A imagem que ele carregou por anos, da mãe como vítima, como alguém esperando ser salva, desmorona. Gudrun revela que nunca foi apenas uma prisioneira. Ela expõe ressentimentos antigos, revela que o casamento com Aurvandil não era o conto heróico que Amleth acreditava. A verdade atinge ele como uma lâmina. A vingança que parecia tão pura começa a se contaminar com dúvidas. Esse confronto muda completamente o peso emocional da história. Pela primeira vez, Amleth não está apenas lutando contra um traidor, ele está lutando contra a própria narrativa que construiu para sobreviver. O pai não era perfeito, a mãe não era a donzela indefesa. O mundo não é tão simples quanto honra versus traição, mas mesmo assim, o juramento continua ali, queimando dentro dele. Enquanto isso, a relação com Olga ganha força. Ela não representa vingança, ela representa futuro. Quando ele descobre que ela está grávida, a história oferece uma alternativa real: quebrar o ciclo, fugir, viver, construir algo diferente do que foi imposto a ele desde criança. É um momento decisivo. Pela primeira vez, Amleth tem algo que não está ligado ao passado, mas ao amanhã. E mesmo assim, ele escolhe voltar. Ele acredita que se não matar Fjölnir, o tio vai persegui-lo para sempre e colocar em risco seus filhos. Para ele, o único jeito de proteger o futuro é terminar o passado. Essa decisão define quem ele é até o último segundo. Não importa as revelações, não importa o amor, não importa a chance de uma vida nova. O juramento ainda fala mais alto. O confronto final acontece num cenário quase apocalíptico, no topo de um vulcão em erupção. Não é apenas uma luta física, é simbólica. Dois homens nus, cobertos de sangue, lutando cercados por fogo e lava. Parece uma cena saída diretamente de uma lenda nórdica. Não há exércitos, não há espectadores, apenas destino contra destino. A luta é brutal, direta, sem truques. Amleth finalmente enfrenta Fjölnir como homem, não mais como menino traumatizado. E quando a batalha termina, ambos estão mortalmente feridos. É uma vitória que custa tudo. Ele cumpre o juramento, mas paga com a própria vida. A história nos leva para o ano de 895 d.C., numa ilha fria e isolada do Atlântico Norte, onde o jovem príncipe Amleth vive sob a sombra de um mundo brutal, regido por honra, sangue e deuses que parecem sempre estar observando.
O pai dele, o rei Aurvandil, é um guerreiro temido, conhecido como War Raven, mas quando retorna para casa no início do filme, ele não parece invencível. Está ferido, cansado, marcado pelas batalhas. E é nesse momento que percebemos que algo está para mudar. Aurvandil sabe que seu tempo pode estar chegando ao fim. Ele olha para o filho não apenas como uma criança, mas como o futuro do reino. Existe uma urgência silenciosa ali. Ele precisa preparar Amleth para algo maior do que ele mesmo. É então que pai e filho participam de um ritual conduzido por Heimir, o bobo da corte, que na verdade funciona quase como um xamã, um guardião de tradições antigas. A cena é intensa, quase desconfortável. Eles uivam como lobos, rastejam como animais, entram em um estado quase primitivo. Não é só um ritual simbólico, é como se o menino estivesse sendo arrancado da infância à força e jogado na realidade crua da vida viking. Ali, Amleth aprende que ser rei significa estar pronto para morrer e para matar. Durante esse momento quase místico, o pai faz o filho prometer algo que ecoa como um aviso sombrio. Se ele cair, Amleth deve vingá-lo. Não é apresentado como uma opção, é um dever. É como se o destino estivesse sendo escrito ali, naquela caverna escura, entre suor, terra e respirações pesadas. O menino aceita, e naquele instante, mesmo sem saber, sua vida deixa de pertencer a ele. A relação com a mãe, a rainha Gudrun, também carrega um ar misterioso. Existe carinho, mas há algo contido nela, algo que o filme ainda não revela completamente nessa primeira parte. A forma como ela olha para o filho e para o marido sugere que existem tensões escondidas sob a superfície. O ambiente do palácio não é caloroso, é frio como o vento que sopra lá fora. Tudo parece belo e ameaçador ao mesmo tempo. E então vem a ruptura, a traição. O tio Fionir, irmão do rei, lidera um ataque repentino. Não há tempo para preparação, não há duelo honrado anunciado. É uma emboscada brutal. O som das espadas, dos gritos, do fogo consumindo a madeira transforma o que antes era um reino em segurança numa cena de pesadelo. Amleth vê o pai ser morto diante de seus olhos. Não é uma morte heróica em campo de batalha. É rápida, cruel e definitiva. A infância dele acaba naquele segundo. Ele também vê a mãe ser levada por Fionir, que toma o trono à força. O olhar do menino muda. O medo vira algo mais denso, mais profundo. Ele foge por pouco, escapando num barco enquanto os homens de Fionir tentam capturá-lo. A imagem dele sozinho no mar é poderosa. Pequeno, indefeso, mas já carregando dentro de si uma promessa que pesa mais do que qualquer espada. Ele começa a repetir como um mantra. Vai vingar o pai, vai salvar a mãe, vai matar o tio. Agora ele vive entre vikings que atacam vilarejos na Europa Oriental. As cenas são cruas, intensas, quase sufocantes. Não tem glamour. O filme faz questão de mostrar a violência como ela é. Rápida, brutal, animalesca. Amleth luta como se já não fosse totalmente humano. Ele grita, rosna, avança sem medo da morte. Parece que a promessa que ele carrega o transformou em algo mais próximo de um lobo do que de um homem. E isso não é só metáfora. O simbolismo animal acompanha ele o tempo todo. Mas no meio dessa brutalidade toda, surge algo que reacende o propósito original. Durante uma invasão, ele encontra uma vidente, uma espécie de sacerdotisa ligada às forças espirituais daquele mundo. Ela o reconhece, não pelo nome, mas pelo destino. Fala do pai, fala do tio, fala da mãe que ainda vive. É como se o passado voltasse com tudo, atravessando o presente. Até então, Amleth parecia ter se tornado apenas mais um saqueador sanguinário. Mas ali, o juramento volta a queimar com força total. Ele descobre que Fionir não é mais um grande rei. O tio perdeu o trono e vive como fazendeiro na Islândia. Essa informação muda tudo. A vingança deixa de ser uma guerra contra um império e se torna algo mais íntimo, mais direto. Amleth decide que vai até lá, mas ele não vai como príncipe. Ele escolhe se infiltrar como escravo. Essa decisão mostra algo interessante. Ele não é apenas força bruta. Existe estratégia, paciência. Ele quer entrar no coração da vida de Fionir antes de destruir tudo. Durante a viagem de navio para a Islândia, surge Olga,
uma escrava eslava que também foi capturada. Diferente dos outros personagens até então, ela traz uma energia diferente para a narrativa. Há inteligência nela, há espiritualidade, há uma conexão com forças invisíveis. Ela não é apenas uma vítima. Ela observa Amleth como se enxergasse algo além do guerreiro selvagem. E aos poucos, entre olhares e conversas discretas, começa a surgir uma ligação entre eles. Quando chegam à fazenda de Fjolnir, o clima muda completamente. Não há exércitos, não há tronos dourados. O grande traidor agora vive numa realidade dura, trabalhando a terra, tentando manter algum tipo de poder em escala menor. Mas a tensão é constante. Amleth está ali, todos os dias, vendo o homem que matou seu pai, trabalhando sobre as ordens dele, respirando o mesmo ar. A proximidade torna tudo mais sufocante. Ele também reencontra a mãe, e esse reencontro não é explosivo de imediato. Existe um silêncio pesado entre eles. A rainha que ele idealizou durante anos não é exatamente a figura frágil que ele imaginava estar esperando o resgate. Há algo no olhar dela que não combina com a imagem que ele construiu na própria cabeça durante toda a vida. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começam a ocorrer na fazenda. Ataques misteriosos, mortes noturnas, medo espalhado entre os homens de Fjolnir. Amleth começa a agir nas sombras, alimentando o terror. Ele quer que o tio sinta medo antes de morrer. Quer que ele perceba que o passado voltou. Depois de agir nas sombras, espalhar medo e começar a desmontar a segurança de Fjolnir por dentro, Amleth finalmente confronta a mãe. E é nesse momento que a história dá uma virada brutal. A imagem que ele carregou por anos, da mãe como vítima, como alguém esperando ser salva, desmorona. Gudrun revela que nunca foi apenas uma prisioneira. Ela expõe ressentimentos antigos, revela que o casamento com Aurvandil não era o conto heróico que Amleth acreditava. A verdade atinge ele como uma lâmina. A vingança que parecia tão pura começa a se contaminar com dúvidas. Esse confronto muda completamente o peso emocional da história. Pela primeira vez, Amleth não está apenas lutando contra um traidor, ele está lutando contra a própria narrativa que construiu para sobreviver. O pai não era perfeito, a mãe não era a donzela indefesa. O mundo não é tão simples quanto honra versus traição, mas mesmo assim, o juramento continua ali, queimando dentro dele. Enquanto isso, a relação com Olga ganha força. Ela não representa vingança, ela representa futuro. Quando ele descobre que ela está grávida, a história oferece uma alternativa real: quebrar o ciclo, fugir, viver, construir algo diferente do que foi imposto a ele desde criança. É um momento decisivo. Pela primeira vez, Amleth tem algo que não está ligado ao passado, mas ao amanhã. E mesmo assim, ele escolhe voltar. Ele acredita que se não matar Fjolnir, o tio vai persegui-lo para sempre e colocar em risco seus filhos. Para ele, o único jeito de proteger o futuro é terminar o passado. Essa decisão define quem ele é até o último segundo. Não importa as revelações, não importa o amor, não importa a chance de uma vida nova. O juramento ainda fala mais alto. O confronto final acontece num cenário quase apocalíptico, no topo de um vulcão em erupção. Não é apenas uma luta física, é simbólica. Dois homens nus, cobertos de sangue, lutando cercados por fogo e lava. Parece uma cena saída diretamente de uma lenda nórdica. Não há exércitos, não há espectadores, apenas destino contra destino. A luta é brutal, direta, sem truques. Amleth finalmente enfrenta Fjolnir como homem, não mais como menino traumatizado. E quando a batalha termina, ambos estão mortalmente feridos. É uma vitória que custa tudo. Ele cumpre o juramento, mas paga com a própria vida. A história nos leva para o ano de 895 d.C., numa ilha fria e isolada do Atlântico Norte, onde o jovem príncipe Amleth vive sob a sombra de um mundo brutal, regido por honra, sangue e deuses que parecem sempre estar observando. O pai dele, o rei Aurvandil, é um guerreiro temido, conhecido como War Raven, mas quando retorna para casa no início do filme, ele não parece invencível.
Está ferido, cansado, marcado pelas batalhas. E é nesse momento que percebemos que algo está para mudar. Aurvandil sabe que seu tempo pode estar chegando ao fim. Ele olha para o filho não apenas como uma criança, mas como o futuro do reino. Existe uma urgência silenciosa ali. Ele precisa preparar Amleth para algo maior do que ele mesmo. É então que pai e filho participam de um ritual conduzido por Heimir, o bobo da corte, que na verdade funciona quase como um xamã, um guardião de tradições antigas. A cena é intensa, quase desconfortável. Eles uivam como lobos, rastejam como animais, entram em um estado quase primitivo. Não é só um ritual simbólico, é como se o menino estivesse sendo arrancado da infância à força e jogado na realidade crua da vida viking. Ali, Amleth aprende que ser rei significa estar pronto para morrer e para matar. Durante esse momento quase místico, o pai faz o filho prometer algo que ecoa como um aviso sombrio. Se ele cair, Amleth deve vingá-lo. Não é apresentado como uma opção, é um dever. É como se o destino estivesse sendo escrito ali, naquela caverna escura, entre suor, terra e respirações pesadas. O menino aceita, e naquele instante, mesmo sem saber, sua vida deixa de pertencer a ele. A relação com a mãe, a rainha Gudrun, também carrega um ar misterioso. Existe carinho, mas há algo contido nela, algo que o filme ainda não revela completamente nessa primeira parte. A forma como ela olha para o filho e para o marido sugere que existem tensões escondidas sob a superfície. O ambiente do palácio não é caloroso, é frio como o vento que sopra lá fora. Tudo parece belo e ameaçador ao mesmo tempo. E então vem a ruptura, a traição. O tio Fionir, irmão do rei, lidera um ataque repentino. Não há tempo para preparação, não há duelo honrado anunciado, é uma emboscada brutal. O som das espadas, dos gritos, do fogo consumindo a madeira transforma o que antes era um reino em segurança numa cena de pesadelo. Amleth vê o pai ser morto diante de seus olhos. Não é uma morte heróica em campo de batalha. É rápida, cruel e definitiva. A infância dele acaba naquele segundo. Ele também vê a mãe ser levada por Fionir, que toma o trono à força. O olhar do menino muda. O medo vira algo mais denso, mais profundo. Ele foge por pouco, escapando num barco enquanto os homens de Fionir tentam capturá-lo. A imagem dele sozinho no mar é poderosa. Pequeno, indefeso, mas já carregando dentro de si uma promessa que pesa mais do que qualquer espada. Ele começa a repetir como um mantra. Vai vingar o pai, vai salvar a mãe, vai matar o tio. Agora ele vive entre vikings que atacam vilarejos na Europa Oriental. As cenas são cruas, intensas, quase sufocantes. Não tem glamour. O filme faz questão de mostrar a violência como ela é. Rápida, brutal, animalesca. Amleth luta como se já não fosse totalmente humano. Ele grita, rosna, avança sem medo da morte. Parece que a promessa que ele carrega o transformou em algo mais próximo de um lobo do que de um homem. E isso não é só metáfora. O simbolismo animal acompanha ele o tempo todo. Mas no meio dessa brutalidade toda, surge algo que reacende o propósito original. Durante uma invasão, ele encontra uma vidente, uma espécie de sacerdotisa ligada às forças espirituais daquele mundo. Ela o reconhece, não pelo nome, mas pelo destino. Fala do pai, fala do tio, fala da mãe que ainda vive. É como se o passado voltasse com tudo, atravessando o presente. Até então, Amleth parecia ter se tornado apenas mais um saqueador sanguinário. Mas ali, o juramento volta a queimar com força total. Ele descobre que Fionir não é mais um grande rei. O tio perdeu o trono e vive como fazendeiro na Islândia. Essa informação muda tudo. A vingança deixa de ser uma guerra contra um império e se torna algo mais íntimo, mais direto. Amleth decide que vai até lá, mas ele não vai como príncipe. Ele escolhe se infiltrar como escravo. Essa decisão mostra algo interessante. Ele não é apenas força bruta. Existe estratégia, paciência. Ele quer entrar no coração da vida de Fionir antes de destruir tudo. Durante a viagem de navio para a Islândia, surge Olga, uma escrava eslava que também foi capturada. Diferente dos outros personagens até então, ela traz uma energia diferente para a narrativa. Há inteligência nela,
há espiritualidade, há uma conexão com forças invisíveis. Ela não é apenas uma vítima. Ela observa Amleth como se enxergasse algo além do guerreiro selvagem. E aos poucos, entre olhares e conversas discretas, começa a surgir uma ligação entre eles. Quando chegam à fazenda de Fjolnir, o clima muda completamente. Não há exércitos, não há tronos dourados. O grande traidor agora vive numa realidade dura, trabalhando a terra, tentando manter algum tipo de poder em escala menor. Mas a tensão é constante. Amleth está ali, todos os dias, vendo o homem que matou seu pai, trabalhando sobre as ordens dele, respirando o mesmo ar. A proximidade torna tudo mais sufocante. Ele também reencontra a mãe, e esse reencontro não é explosivo de imediato. Existe um silêncio pesado entre eles. A rainha que ele idealizou durante anos não é exatamente a figura frágil que ele imaginava estar esperando o resgate. Há algo no olhar dela que não combina com a imagem que ele construiu na própria cabeça durante toda a vida. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começam a ocorrer na fazenda. Ataques misteriosos, mortes noturnas, medo espalhado entre os homens de Fjolnir. Amleth começa a agir nas sombras, alimentando o terror. Ele quer que o tio sinta medo antes de morrer. Quer que ele perceba que o passado voltou. Depois de agir nas sombras, espalhar medo e começar a desmontar a segurança de Fjolnir por dentro, Amleth finalmente confronta a mãe. E é nesse momento que a história dá uma virada brutal. A imagem que ele carregou por anos, da mãe como vítima, como alguém esperando ser salva, desmorona. Gudrun revela que nunca foi apenas uma prisioneira. Ela expõe ressentimentos antigos, revela que o casamento com Aurvandil não era o conto heróico que Amleth acreditava. A verdade atinge ele como uma lâmina. A vingança que parecia tão pura começa a se contaminar com dúvidas. Esse confronto muda completamente o peso emocional da história. Pela primeira vez, Amleth não está apenas lutando contra um traidor, ele está lutando contra a própria narrativa que construiu para sobreviver. O pai não era perfeito, a mãe não era a donzela indefesa. O mundo não é tão simples quanto honra versus traição, mas mesmo assim, o juramento continua ali, queimando dentro dele. Enquanto isso, a relação com Olga ganha força. Ela não representa vingança, ela representa futuro. Quando ele descobre que ela está grávida, a história oferece uma alternativa real: quebrar o ciclo, fugir, viver, construir algo diferente do que foi imposto a ele desde criança. É um momento decisivo. Pela primeira vez, Amleth tem algo que não está ligado ao passado, mas ao amanhã. E mesmo assim, ele escolhe voltar. Ele acredita que se não matar Fjolnir, o tio vai persegui-lo para sempre e colocar em risco seus filhos. Para ele, o único jeito de proteger o futuro é terminar o passado. Essa decisão define quem ele é até o último segundo. Não importa as revelações, não importa o amor, não importa a chance de uma vida nova. O juramento ainda fala mais alto. O confronto final acontece num cenário quase apocalíptico, no topo de um vulcão em erupção. Não é apenas uma luta física, é simbólica. Dois homens nus, cobertos de sangue, lutando cercados por fogo e lava. Parece uma cena saída diretamente de uma lenda nórdica. Não há exércitos, não há espectadores, apenas destino contra destino. A luta é brutal, direta, sem truques. Amleth finalmente enfrenta Fjolnir como homem, não mais como menino traumatizado. E quando a batalha termina, ambos estão mortalmente feridos. É uma vitória que custa tudo. Ele cumpre o juramento, mas paga com a própria vida. A história nos leva para o ano de 895 d.C., numa ilha fria e isolada do Atlântico Norte, onde o jovem príncipe Amleth vive sob a sombra de um mundo brutal, regido por honra, sangue e deuses que parecem sempre estar observando. O pai dele, o rei Aurvandil, é um guerreiro temido, conhecido como War Raven, mas quando retorna para casa no início do filme, ele não parece invencível. Está ferido, cansado, marcado pelas batalhas. E é nesse momento que percebemos que algo está para mudar. Aurvandil sabe que seu tempo pode estar chegando ao fim.
Ele olha para o filho não apenas como uma criança, mas como o futuro do reino. Existe uma urgência silenciosa ali. Ele precisa preparar Amleth para algo maior do que ele mesmo. É então que pai e filho participam de um ritual conduzido por Heimir, o bobo da corte, que na verdade funciona quase como um xamã, um guardião de tradições antigas. A cena é intensa, quase desconfortável. Eles uivam como lobos, rastejam como animais, entram em um estado quase primitivo. Não é só um ritual simbólico, é como se o menino estivesse sendo arrancado da infância à força e jogado na realidade crua da vida viking. Ali, Amleth aprende que ser rei significa estar pronto para morrer e para matar. Durante esse momento quase místico, o pai faz o filho prometer algo que ecoa como um aviso sombrio. Se ele cair, Amleth deve vingá-lo. Não é apresentado como uma opção, é um dever. É como se o destino estivesse sendo escrito ali, naquela caverna escura, entre suor, terra e respirações pesadas. O menino aceita, e naquele instante, mesmo sem saber, sua vida deixa de pertencer a ele. A relação com a mãe, a rainha Gudrun, também carrega um ar misterioso. Existe carinho, mas há algo contido nela, algo que o filme ainda não revela completamente nessa primeira parte. A forma como ela olha para o filho e para o marido sugere que existem tensões escondidas sob a superfície. O ambiente do palácio não é caloroso, é frio como o vento que sopra lá fora. Tudo parece belo e ameaçador ao mesmo tempo. E então vem a ruptura, a traição. O tio Fionir, irmão do rei, lidera um ataque repentino. Não há tempo para preparação, não há duelo honrado anunciado. É uma emboscada brutal. O som das espadas, dos gritos, do fogo consumindo a madeira transforma o que antes era um reino em segurança numa cena de pesadelo. Amleth vê o pai ser morto diante de seus olhos. Não é uma morte heróica em campo de batalha. É rápida, cruel e definitiva. A infância dele acaba naquele segundo. Ele também vê a mãe ser levada por Fionir, que toma o trono à força. O olhar do menino muda. O medo vira algo mais denso, mais profundo. Ele foge por pouco, escapando num barco enquanto os homens de Fionir tentam capturá-lo. A imagem dele sozinho no mar é poderosa. Pequeno, indefeso, mas já carregando dentro de si uma promessa que pesa mais do que qualquer espada. Ele começa a repetir como um mantra. Vai vingar o pai, vai salvar a mãe, vai matar o tio. Agora ele vive entre vikings que atacam vilarejos na Europa Oriental. As cenas são cruas, intensas, quase sufocantes. Não tem glamour. O filme faz questão de mostrar a violência como ela é. Rápida, brutal, animalesca. Amleth luta como se já não fosse totalmente humano. Ele grita, rosna, avança sem medo da morte. Parece que a promessa que ele carrega o transformou em algo mais próximo de um lobo do que de um homem. E isso não é só metáfora. O simbolismo animal acompanha ele o tempo todo. Mas no meio dessa brutalidade toda, surge algo que reacende o propósito original. Durante uma invasão, ele encontra uma vidente, uma espécie de sacerdotisa ligada às forças espirituais daquele mundo. Ela o reconhece, não pelo nome, mas pelo destino. Fala do pai, fala do tio, fala da mãe que ainda vive. É como se o passado voltasse com tudo, atravessando o presente. Até então, Amleth parecia ter se tornado apenas mais um saqueador sanguinário. Mas ali, o juramento volta a queimar com força total. Ele descobre que Fionir não é mais um grande rei. O tio perdeu o trono e vive como fazendeiro na Islândia. Essa informação muda tudo. A vingança deixa de ser uma guerra contra um império e se torna algo mais íntimo, mais direto. Amleth decide que vai até lá, mas ele não vai como príncipe. Ele escolhe se infiltrar como escravo. Essa decisão mostra algo interessante. Ele não é apenas força bruta. Existe estratégia, paciência. Ele quer entrar no coração da vida de Fionir antes de destruir tudo. Durante a viagem de navio para a Islândia, surge Olga, uma escrava eslava que também foi capturada. Diferente dos outros personagens até então, ela traz uma energia diferente para a narrativa. Há inteligência nela, há espiritualidade, há uma conexão com forças invisíveis. Ela não é apenas uma vítima. Ela observa Amleth como se enxergasse algo além do guerreiro selvagem.
E aos poucos, entre olhares e conversas discretas, começa a surgir uma ligação entre eles. Quando chegam à fazenda de Fjolnir, o clima muda completamente. Não há exércitos, não há tronos dourados. O grande traidor agora vive numa realidade dura, trabalhando a terra, tentando manter algum tipo de poder em escala menor. Mas a tensão é constante. Amleth está ali, todos os dias, vendo o homem que matou seu pai, trabalhando sobre as ordens dele, respirando o mesmo ar. A proximidade torna tudo mais sufocante. Ele também reencontra a mãe, e esse reencontro não é explosivo de imediato. Existe um silêncio pesado entre eles. A rainha que ele idealizou durante anos não é exatamente a figura frágil que ele imaginava estar esperando o resgate. Há algo no olhar dela que não combina com a imagem que ele construiu na própria cabeça durante toda a vida. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começam a ocorrer na fazenda. Ataques misteriosos, mortes noturnas, medo espalhado entre os homens de Fjolnir. Amleth começa a agir nas sombras, alimentando o terror. Ele quer que o tio sinta medo antes de morrer. Quer que ele perceba que o passado voltou. Depois de agir nas sombras, espalhar medo e começar a desmontar a segurança de Fjolnir por dentro, Amleth finalmente confronta a mãe. E é nesse momento que a história dá uma virada brutal. A imagem que ele carregou por anos, da mãe como vítima, como alguém esperando ser salva, desmorona. Gudrun revela que nunca foi apenas uma prisioneira. Ela expõe ressentimentos antigos, revela que o casamento com Aurvandil não era o conto heróico que Amleth acreditava. A verdade atinge ele como uma lâmina. A vingança que parecia tão pura começa a se contaminar com dúvidas. Esse confronto muda completamente o peso emocional da história. Pela primeira vez, Amleth não está apenas lutando contra um traidor. Ele está lutando contra a própria narrativa que construiu para sobreviver. O pai não era perfeito. A mãe não era a donzela indefesa. O mundo não é tão simples quanto honra versus traição. Mas mesmo assim, o juramento continua ali, queimando dentro dele. Enquanto isso, a relação com Olga ganha força. Ela não representa vingança, ela representa futuro. Quando ele descobre que ela está grávida, a história oferece uma alternativa real: quebrar o ciclo, fugir, viver, construir algo diferente do que foi imposto a ele desde criança. É um momento decisivo. Pela primeira vez, Amleth tem algo que não está ligado ao passado, mas ao amanhã. E mesmo assim, ele escolhe voltar. Ele acredita que se não matar Fjolnir, o tio vai persegui-lo para sempre e colocar em risco seus filhos. Para ele, o único jeito de proteger o futuro é terminar o passado. Essa decisão define quem ele é até o último segundo. Não importa as revelações, não importa o amor, não importa a chance de uma vida nova. O juramento ainda fala mais alto. O confronto final acontece num cenário quase apocalíptico, no topo de um vulcão em erupção. Não é apenas uma luta física, é simbólica. Dois homens nus, cobertos de sangue, lutando cercados por fogo e lava. Parece uma cena saída diretamente de uma lenda nórdica. Não há exércitos, não há espectadores, apenas destino contra destino. A luta é brutal, direta, sem truques. Amleth finalmente enfrenta Fjolnir como homem, não mais como menino traumatizado. E quando a batalha termina, ambos estão mortalmente feridos. É uma vitória que custa tudo. Ele cumpre o juramento, mas paga com a própria vida. A história nos leva para o ano de 895 d.C., numa ilha fria e isolada do Atlântico Norte, onde o jovem príncipe Amleth vive sob a sombra de um mundo brutal, regido por honra, sangue e deuses que parecem sempre estar observando. O pai dele, o rei Aurvandil, é um guerreiro temido, conhecido como War Raven, mas quando retorna para casa no início do filme, ele não parece invencível. Está ferido, cansado, marcado pelas batalhas. E é nesse momento que percebemos que algo está para mudar. Aurvandil sabe que seu tempo pode estar chegando ao fim. Ele olha para o filho não apenas como uma criança, mas como o futuro do reino. Existe uma urgência silenciosa ali. Ele precisa preparar Amleth para algo maior do que ele mesmo.
É então que pai e filho participam de um ritual conduzido por Heimir, o bobo da corte, que na verdade funciona quase como um xamã, um guardião de tradições antigas. A cena é intensa, quase desconfortável. Eles uivam como lobos, rastejam como animais, entram em um estado quase primitivo. Não é só um ritual simbólico, é como se o menino estivesse sendo arrancado da infância à força e jogado na realidade crua da vida viking. Ali, Amleth aprende que ser rei significa estar pronto para morrer e para matar. Durante esse momento quase místico, o pai faz o filho prometer algo que ecoa como um aviso sombrio. Se ele cair, Amleth deve vingá-lo. Não é apresentado como uma opção, é um dever. É como se o destino estivesse sendo escrito ali, naquela caverna escura, entre suor, terra e respirações pesadas. O menino aceita, e naquele instante, mesmo sem saber, sua vida deixa de pertencer a ele. A relação com a mãe, a rainha Gudrun, também carrega um ar misterioso. Existe carinho, mas há algo contido nela, algo que o filme ainda não revela completamente nessa primeira parte. A forma como ela olha para o filho e para o marido sugere que existem tensões escondidas sob a superfície. O ambiente do palácio não é caloroso, é frio como o vento que sopra lá fora. Tudo parece belo e ameaçador ao mesmo tempo. E então vem a ruptura, a traição. O tio Fionir, irmão do rei, lidera um ataque repentino. Não há tempo para preparação, não há duelo honrado anunciado. É uma emboscada brutal. O som das espadas, dos gritos, do fogo consumindo a madeira transforma o que antes era um reino em segurança numa cena de pesadelo. Amleth vê o pai ser morto diante de seus olhos. Não é uma morte heróica em campo de batalha. É rápida, cruel e definitiva. A infância dele acaba naquele segundo. Ele também vê a mãe ser levada por Fionir, que toma o trono à força. O olhar do menino muda. O medo vira algo mais denso, mais profundo. Ele foge por pouco, escapando num barco enquanto os homens de Fionir tentam capturá-lo. A imagem dele sozinho no mar é poderosa. Pequeno, indefeso, mas já carregando dentro de si uma promessa que pesa mais do que qualquer espada. Ele começa a repetir como um mantra. Vai vingar o pai, vai salvar a mãe, vai matar o tio. Agora ele vive entre vikings que atacam vilarejos na Europa Oriental. As cenas são cruas, intensas, quase sufocantes. Não tem glamour. O filme faz questão de mostrar a violência como ela é. Rápida, brutal, animalesca. Amleth luta como se já não fosse totalmente humano. Ele grita, rosna, avança sem medo da morte. Parece que a promessa que ele carrega o transformou em algo mais próximo de um lobo do que de um homem. E isso não é só metáfora. O simbolismo animal acompanha ele o tempo todo. Mas no meio dessa brutalidade toda, surge algo que reacende o propósito original. Durante uma invasão, ele encontra uma vidente, uma espécie de sacerdotisa ligada às forças espirituais daquele mundo. Ela o reconhece, não pelo nome, mas pelo destino. Fala do pai, fala do tio, fala da mãe que ainda vive. É como se o passado voltasse com tudo, atravessando o presente. Até então, Amleth parecia ter se tornado apenas mais um saqueador sanguinário. Mas ali, o juramento volta a queimar com força total. Ele descobre que Fionir não é mais um grande rei. O tio perdeu o trono e vive como fazendeiro na Islândia. Essa informação muda tudo. A vingança deixa de ser uma guerra contra um império e se torna algo mais íntimo, mais direto. Amleth decide que vai até lá, mas ele não vai como príncipe. Ele escolhe se infiltrar como escravo. Essa decisão mostra algo interessante. Ele não é apenas força bruta. Existe estratégia, paciência. Ele quer entrar no coração da vida de Fionir antes de destruir tudo. Durante a viagem de navio para a Islândia, surge Olga, uma escrava eslava que também foi capturada. Diferente dos outros personagens até então, ela traz uma energia diferente para a narrativa. Há inteligência nela, há espiritualidade, há uma conexão com forças invisíveis. Ela não é apenas uma vítima. Ela observa Amleth como se enxergasse algo além do guerreiro selvagem. E aos poucos, entre olhares e conversas discretas, começa a surgir uma ligação entre eles. Quando chegam à fazenda de Fionir, o clima muda completamente.
Não há exércitos, não há tronos dourados. O grande traidor agora vive numa realidade dura, trabalhando a terra, tentando manter algum tipo de poder em escala menor. Mas a tensão é constante. Amleth está ali, todos os dias, vendo o homem que matou seu pai, trabalhando sobre as ordens dele, respirando o mesmo ar. A proximidade torna tudo mais sufocante. Ele também reencontra a mãe, e esse reencontro não é explosivo de imediato. Existe um silêncio pesado entre eles. A rainha que ele idealizou durante anos não é exatamente a figura frágil que ele imaginava estar esperando o resgate. Há algo no olhar dela que não combina com a imagem que ele construiu na própria cabeça durante toda a vida. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começam a ocorrer na fazenda. Ataques misteriosos, mortes noturnas, medo espalhado entre os homens de Fjolnir. Amleth começa a agir nas sombras, alimentando o terror. Ele quer que o tio sinta medo antes de morrer. Quer que ele perceba que o passado voltou. Depois de agir nas sombras, espalhar medo e começar a desmontar a segurança de Fjolnir por dentro, Amleth finalmente confronta a mãe. E é nesse momento que a história dá uma virada brutal. A imagem que ele carregou por anos, da mãe como vítima, como alguém esperando ser salva, desmorona. Gudrun revela que nunca foi apenas uma prisioneira. Ela expõe ressentimentos antigos, revela que o casamento com Aurvandil não era o conto heróico que Amleth acreditava. A verdade atinge ele como uma lâmina. A vingança que parecia tão pura começa a se contaminar com dúvidas. Esse confronto muda completamente o peso emocional da história. Pela primeira vez, Amleth não está apenas lutando contra um traidor, ele está lutando contra a própria narrativa que construiu para sobreviver. O pai não era perfeito, a mãe não era a donzela indefesa. O mundo não é tão simples quanto honra versus traição, mas mesmo assim, o juramento continua ali, queimando dentro dele. Enquanto isso, a relação com Olga ganha força. Ela não representa vingança, ela representa futuro. Quando ele descobre que ela está grávida, a história oferece uma alternativa real: quebrar o ciclo, fugir, viver, construir algo diferente do que foi imposto a ele desde criança. É um momento decisivo. Pela primeira vez, Amleth tem algo que não está ligado ao passado, mas ao amanhã. E mesmo assim, ele escolhe voltar. Ele acredita que se não matar Fjolnir, o tio vai persegui-lo para sempre e colocar em risco seus filhos. Para ele, o único jeito de proteger o futuro é terminar o passado. Essa decisão define quem ele é até o último segundo. Não importa as revelações, não importa o amor, não importa a chance de uma vida nova. O juramento ainda fala mais alto. O confronto final acontece num cenário quase apocalíptico, no topo de um vulcão em erupção. Não é apenas uma luta física, é simbólica. Dois homens nus, cobertos de sangue, lutando cercados por fogo e lava. Parece uma cena saída diretamente de uma lenda nórdica. Não há exércitos, não há espectadores, apenas destino contra destino. A luta é brutal, direta, sem truques. Amleth finalmente enfrenta Fjolnir como homem, não mais como menino traumatizado. E quando a batalha termina, ambos estão mortalmente feridos. É uma vitória que custa tudo. Ele cumpre o juramento, mas paga com a própria vida. A história nos leva para o ano de 895 d.C., numa ilha fria e isolada do Atlântico Norte, onde o jovem príncipe Amleth vive sob a sombra de um mundo brutal, regido por honra, sangue e deuses que parecem sempre estar observando. O pai dele, o rei Aurvandil, é um guerreiro temido, conhecido como War Raven, mas quando retorna para casa no início do filme, ele não parece invencível. Está ferido, cansado, marcado pelas batalhas. E é nesse momento que percebemos que algo está para mudar. Aurvandil sabe que seu tempo pode estar chegando ao fim. Ele olha para o filho não apenas como uma criança, mas como o futuro do reino. Existe uma urgência silenciosa ali. Ele precisa preparar Amleth para algo maior do que ele mesmo. É então que pai e filho participam de um ritual conduzido por Heimir, o bobo da corte, que na verdade funciona quase como um xamã, um guardião de tradições antigas. A cena é intensa,
quase desconfortável. Eles uivam como lobos, rastejam como animais, entram em um estado quase primitivo. Não é só um ritual simbólico, é como se o menino estivesse sendo arrancado da infância à força e jogado na realidade crua da vida viking. Ali, Amleth aprende que ser rei significa estar pronto para morrer e para matar. Durante esse momento quase místico, o pai faz o filho prometer algo que ecoa como um aviso sombrio. Se ele cair, Amleth deve vingá-lo. Não é apresentado como uma opção, é um dever. É como se o destino estivesse sendo escrito ali, naquela caverna escura, entre suor, terra e respirações pesadas. O menino aceita, e naquele instante, mesmo sem saber, sua vida deixa de pertencer a ele. A relação com a mãe, a rainha Gudrun, também carrega um ar misterioso. Existe carinho, mas há algo contido nela, algo que o filme ainda não revela completamente nessa primeira parte. A forma como ela olha para o filho e para o marido sugere que existem tensões escondidas sob a superfície. O ambiente do palácio não é caloroso, é frio como o vento que sopra lá fora. Tudo parece belo e ameaçador ao mesmo tempo. E então vem a ruptura, a traição. O tio Fionir, irmão do rei, lidera um ataque repentino. Não há tempo para preparação, não há duelo honrado anunciado, é uma emboscada brutal. O som das espadas, dos gritos, do fogo consumindo a madeira transforma o que antes era um reino em segurança numa cena de pesadelo. Amleth vê o pai ser morto diante de seus olhos. Não é uma morte heróica em campo de batalha. É rápida, cruel e definitiva. A infância dele acaba naquele segundo. Ele também vê a mãe ser levada por Fionir, que toma o trono à força. O olhar do menino muda. O medo vira algo mais denso, mais profundo. Ele foge por pouco, escapando num barco enquanto os homens de Fionir tentam capturá-lo. A imagem dele sozinho no mar é poderosa. Pequeno, indefeso, mas já carregando dentro de si uma promessa que pesa mais do que qualquer espada. Ele começa a repetir como um mantra. Vai vingar o pai, vai salvar a mãe, vai matar o tio. Agora ele vive entre vikings que atacam vilarejos na Europa Oriental. As cenas são cruas, intensas, quase sufocantes. Não tem glamour. O filme faz questão de mostrar a violência como ela é. Rápida, brutal, animalesca. Amleth luta como se já não fosse totalmente humano. Ele grita, rosna, avança sem medo da morte. Parece que a promessa que ele carrega o transformou em algo mais próximo de um lobo do que de um homem. E isso não é só metáfora. O simbolismo animal acompanha ele o tempo todo. Mas no meio dessa brutalidade toda, surge algo que reacende o propósito original. Durante uma invasão, ele encontra uma vidente, uma espécie de sacerdotisa ligada às forças espirituais daquele mundo. Ela o reconhece, não pelo nome, mas pelo destino. Fala do pai, fala do tio, fala da mãe que ainda vive. É como se o passado voltasse com tudo, atravessando o presente. Até então, Amleth parecia ter se tornado apenas mais um saqueador sanguinário. Mas ali, o juramento volta a queimar com força total. Ele descobre que Fionir não é mais um grande rei. O tio perdeu o trono e vive como fazendeiro na Islândia. Essa informação muda tudo. A vingança deixa de ser uma guerra contra um império e se torna algo mais íntimo, mais direto. Amleth decide que vai até lá, mas ele não vai como príncipe. Ele escolhe se infiltrar como escravo. Essa decisão mostra algo interessante. Ele não é apenas força bruta. Existe estratégia, paciência. Ele quer entrar no coração da vida de Fionir antes de destruir tudo. Durante a viagem de navio para a Islândia, surge Olga, uma escrava eslava que também foi capturada. Diferente dos outros personagens até então, ela traz uma energia diferente para a narrativa. Há inteligência nela, há espiritualidade, há uma conexão com forças invisíveis. Ela não é apenas uma vítima. Ela observa Amleth como se enxergasse algo além do guerreiro selvagem. E aos poucos, entre olhares e conversas discretas, começa a surgir uma ligação entre eles. Quando chegam à fazenda de Fionir, o clima muda completamente. Não há exércitos, não há tronos dourados. O grande traidor agora vive numa realidade dura, trabalhando a terra, tentando manter algum tipo de poder em escala menor.
mas a tensão é constante. Amleth está ali, todos os dias, vendo o homem que matou seu pai, trabalhando sobre as ordens dele, respirando o mesmo ar. A proximidade torna tudo mais sufocante. Ele também reencontra a mãe, e esse reencontro não é explosivo de imediato. Existe um silêncio pesado entre eles. A rainha que ele idealizou durante anos não é exatamente a figura frágil que ele imaginava estar esperando o resgate. Há algo no olhar dela que não combina com a imagem que ele construiu na própria cabeça durante toda a vida. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começam a ocorrer na fazenda. Ataques misteriosos, mortes noturnas, medo espalhado entre os homens de Fjolnir. Amleth começa a agir nas sombras, alimentando o terror. Ele quer que o tio sinta medo antes de morrer. Quer que ele perceba que o passado voltou. Depois de agir nas sombras, espalhar medo e começar a desmontar a segurança de Fjolnir por dentro, Amleth finalmente confronta a mãe. E é nesse momento que a história dá uma virada brutal. A imagem que ele carregou por anos, da mãe como vítima, como alguém esperando ser salva, desmorona. Gudrun revela que nunca foi apenas uma prisioneira. Ela expõe ressentimentos antigos, revela que o casamento com Aurvandil não era o conto heróico que Amleth acreditava. A verdade atinge ele como uma lâmina. A vingança que parecia tão pura começa a se contaminar com dúvidas. Esse confronto muda completamente o peso emocional da história. Pela primeira vez, Amleth não está apenas lutando contra um traidor. Ele está lutando contra a própria narrativa que construiu para sobreviver. O pai não era perfeito. A mãe não era a donzela indefesa. O mundo não é tão simples quanto honra versus traição. Mas mesmo assim, o juramento continua ali, queimando dentro dele. Enquanto isso, a relação com Olga ganha força. Ela não representa vingança, ela representa futuro. Quando ele descobre que ela está grávida, a história oferece uma alternativa real: quebrar o ciclo, fugir, viver, construir algo diferente do que foi imposto a ele desde criança. É um momento decisivo. Pela primeira vez, Amleth tem algo que não está ligado ao passado, mas ao amanhã. E mesmo assim, ele escolhe voltar. Ele acredita que se não matar Fjolnir, o tio vai persegui-lo para sempre e colocar em risco seus filhos. Para ele, o único jeito de proteger o futuro é terminar o passado. Essa decisão define quem ele é até o último segundo. Não importa as revelações, não importa o amor, não importa a chance de uma vida nova. O juramento ainda fala mais alto. O confronto final acontece num cenário quase apocalíptico, no topo de um vulcão em erupção. Não é apenas uma luta física, é simbólica. Dois homens nus, cobertos de sangue, lutando cercados por fogo e lava. Parece uma cena saída diretamente de uma lenda nórdica. Não há exércitos, não há espectadores, apenas destino contra destino. A luta é brutal, direta, sem truques. Amleth finalmente enfrenta Fjolnir como homem, não mais como menino traumatizado. E quando a batalha termina, ambos estão mortalmente feridos. É uma vitória que custa tudo. Ele cumpre o juramento, mas paga com a própria vida. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.